Olha, e uma outra polêmica em relação aos Estados Unidos, mas também agora envolvendo o Brasil. Um órgão ligado ao Departamento de Estado americano critica o bloqueio de redes sociais do país por autoridades brasileiras. O texto não cita diretamente o ministro Alexandre de Moraes, mas faz referência à plataforma Rumble. A manifestação governamental é a primeira sobre o caso. A Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil produziu um texto em português. O respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos. A publicação diz que bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas americanas que se recusam a censurar indivíduos são incompatíveis com valores democráticos. A embaixada cita nominalmente o Brasil. Lembrando que na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a interrupção do funcionamento da rede Rumble. Ele alega que a empresa descumpriu ordens judiciais e solicitou a indicação de um representante legal no país. Já a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou hoje um projeto que pode impedir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão. Ninguém é citado nominalmente no texto, mas parlamentares mencionaram a decisão sobre a própria plataforma Rumble. A proposta ainda tem uma longa tramitação no Legislativo, precisa passar pelo plenário antes da discussão seguir para o Senado. E já saiu a resposta do governo brasileiro. Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro recebeu com surpresa a manifestação americana. Em uma nota, o ministério afirmou: o governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito a um princípio republicano da independência dos poderes, fecha aspas, e completou: segundo o Itamaraty, a manifestação do Departamento de Estado americano distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, é o que diz a nota do Itamaraty. A gente chama agora os nossos comentaristas essa quarta-feira, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, essa é uma discussão que vai ganhando força cada vez mais e agora com esses contornos do Itamaraty entrando, dando essa resposta e a proporção vai sendo cada vez maior. Bem-vinda, Dora, bom trabalho. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, a nota do Itamaraty toca em dois pontos cruciais. Primeiro, da politização da questão de uma decisão judicial, que é isso mesmo que está acontecendo. Me parece até que há aí um quê de retaliação em relação ao Elon Musk, que faz parte do governo Donald Trump, por causa daquele episódio do X, do qual o Elon Musk é dono. E a outra questão é sobre a distorção, porque ninguém está falando de invasão de soberania, ataque à democracia, é simplesmente a exigência de um cumprimento de uma regra aqui no Brasil. Igualmente, lá no X, anteriormente, a Rumble precisa ter um representante. Isso está no Marco Civil da internet. Então, não está se falando em ataque à soberania, nada disso. Por isso que esse termo distorção, acho que é muito bem aplicado, que é isso que está havendo. Agora, o risco disso escalar por uma questão diplomática já está, porque quando um governo entra, o governo americano entrou na história, né? Não havia lá, quando o Trump não era presidente, houve o episódio do X, não houve essa interferência e evidentemente que o Itamaraty precisava se posicionar. Acho que se posicionou corretamente, mas a questão é como é que vai escalar essa questão, porque do lado de lá tem realmente essa ideia, essa intenção, o intuito de politizar essa questão. Pois é, Vilela, você concorda a essa tentativa e, inclusive, o Congresso americano nesse debate? Claro que é uma tramitação longa ainda, mas e se proibir autoridades de entrarem nos Estados Unidos? Não há citação exatamente, Alexandre de Moraes, mas nas entrelinhas se entende isso. Bem-vindo, Vilela, boa noite. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o presidente Trump, desde o início do seu governo, aliás, desde antes de sentar efetivamente na cadeira presidencial pela segunda vez, já vem dando declarações fortes, chamando outras nações, outros chefes de Estado para o confronto político,
cabe nesse momento, no caso ao governo brasileiro, a maturidade, a racionalidade de escolher as brigas que entra. Eu vejo que é importante, e aí algumas situações como essa nota que foi emitida pelo Itamaraty, uma nota sóbria, sem grandes arroubos, fazendo ali uma defesa institucional, uma defesa pontual, esse tipo de coisa eu vejo que é adequado. Agora, eu vejo que não é certo o governo brasileiro tem que tomar bastante cuidado em não fazer essa crise escalar, porque esse tipo de crise, esse tipo de declaração como essa que nós vimos hoje, seja no parlamento, seja de órgãos do governo americano, são declarações que eventualmente fazem com que a torcida desses segmentos acabe aplaudindo, acabe entrando em efervescência, mas que de outro lado nós vemos que cabe ao governo brasileiro ter racionalidade, ter sabedoria para fazer com que um conflito como esse, uma guerra de narrativas como esse, não venha a escalar e não venha prejudicar os interesses do Brasil. Uma guerra com os Estados Unidos, um conflito com os Estados Unidos, não vale a pena para ninguém.